Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos de volta após mais uma semana e continuamos com a leitura contínua, versículo por versículo, do livro do Apocalipse. Faltam-nos 3 igrejas aí, pelo que o senhor me disse. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ver se nesse programa aqui encerramos todas, não é? Uhum. Pelo menos essas 3 últimas aí que faltam. Então vai. Podemos? Bom, alguma pergunta inicial? Não. Alguma dúvida, alguma informação? A minha pergunta se referia ao programa passado, não? Quando aqui no finalzinho, 27, 28, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, sabe? É uma maneira de falar das coisas celestes. Das coisas celestes. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Feito isso, não tem mais continuemos. Não. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Enxerga tudo e vê tudo. Uhum. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Aqui começa mal. Puxão de orelha logo. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Isto é, uma comunidade pequena de cristãos totalmente agonizante. Provavelmente cristãos sincretistas que queriam fazer uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e paganismo e viver dos dois lados, sem as renúncias próprias daquele que foi batizado e se entregou a Jesus Cristo. Essa é a lassidão, o laxismo moral, o sincretismo religioso. Isto é adaptar a fé à cultura ambiente, sem muitos problemas. E não é assim, o caminho é estreito, né? Não é largo. Pois é. Agora, Sardes existe ainda? Essa é uma boa pergunta. Por aí ela existe? Ah, sim, entendi agora. Claro, aqui e ali. Aqui e ali existe. Cristãos que querem conviver bem. Isto é, aceitam o céu sem perder os bens da terra. Mas eu vejo isso assim, diante da grande influência dos meios de comunicação que passam essa imagem para o cristão. Não é? Mas esses meios de comunicação, infelizmente, estão longe de evangelizar. Sim, não, eles querem fazer o contrário. O que eles querem é desevangelizar. Isso. E paganizar. E ridicularizar tudo o que nós temos como santo, irrenunciável e inegociável também. Infelizmente, Sardes está por aí. Cristãos sossegados. Porta larga. Ou então, outra definição, cristãos que nunca deixaram o paganismo. Foram batizados, mas continuam pagãos. Tem ou não tem? Infelizmente. Eu gostaria de dizer que não. Mas não posso dizer isso porque é constatável, né? Constatação. Cristãos que nunca deixaram o paganismo. Senão, certos tipos de programas não teriam a audiência que tem, né? Na grande mídia por aí. Não teriam, porque o cristão mesmo, ele não adota, não aceita. Ele não aceitaria dar audiência àquelas coisas. Bom, é a leitura que eu faço. Sim. Certas novelas de televisão, onde se aprende a adulterar com maior tranquilidade, a trair, a se manchar daqui e dali, a matar os outros. Olha aí, que evangelização é essa? E quando põe uma figura de um religioso,
É sempre pejorativo, ridículo, né? Sempre para colocar no ridículo. Pois é. Eu não consigo assistir esses programas, essas novelas. Não consigo porque agride. Agride. Olha, quem tem juízo aqui, quem tem mais instrução e cultura, dificilmente encontra um canal com que se adapte, viu? Porque há tanta miséria, há tanta bobagem, há tanto programa deseducativo que... Não é? Aí a gente vê que temos que pagar um preço. Esses não queriam pagar o preço. Nós temos que pagar um preço. Embora vivamos numa sociedade diferente, temos que pagar o preço de sermos cristãos. Temos que andar na contramão. Temos. Em muitas coisas. Temos que andar na contramão. A igreja não pode ir a acompanhar a correnteza do mundo. Senão ela se mundaniza. É isso que o mundo quer. Mundanizar a igreja. E esses aqui são os nossos antecessores. Ou pelo menos os antecessores daqueles que ainda hoje desejam mundanizar a igreja. Viver em igreja de maneira mundana, sem renunciar a nada. Isso é impossível, não? Sem renunciar a nenhum valor desse mundo. Continua aqui? Continue. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouvistes. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Bem, os poucos que não se miscuíram nesse sincretismo. Não estava tudo perdido ainda. Tinha, parece que, uma minoria que se salvava. Elas andarão comigo, vestidas de branco? A veste da vitória. Essa é a veste do batismo, não é? E a veste de Deus nesse livro aqui. Pois são dignas. O vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. O livro da vida é o álbum, ou, digamos, a ata, na qual estão escritos todos os nomes daqueles que vão para a vida eterna. Uma pergunta. Essa expressão livro da vida aparece só em Apocalipse ou há mais algum trecho da Sagrada Escritura? Não me vem agora a memória. Eu não me recordo. Mas aqui significa a ata anagráfica de todos aqueles que estão destinados à vida eterna. Bom, continua. É preciso saber onde está o nosso nome. Sabe? Eu lembrei no Evangelho. Após o envio, quando eles retornam, Jesus disse, Satanás, né? Vi Satanás descer, alegrai-vos. Não é? Porque vossos nomes estão escritos no céu. Não falou o livro da vida, não. No céu, né? Acho que eu confundi. Mas tem o mesmo sentido do livro da vida? O céu, tem. Então, continuamos aqui. Livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui terminamos a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, é uma igreja que tem coisas boas. Era uma cidade importante da Ásia Menor, com um número significativo de cristãos, e é louvada. Deixa eu perguntar só o ambiente dessa cidade, né, dessa igreja. Ela estava em meio a pagãos, isso aí está bem claro, mas também ali tinha sinagogas, judeus também influenciando. Os judeus estavam em todas as grandes cidades do Império. E deviam ter sinagogas também, ou pelo menos uma, não é? Ou seja, o cristão ficava entre um fogo e outro, uma barreira e outra. Não é? Exatamente. Sobretudo com o passar dos anos. Porque o cristão... Antes não. Antes era como uma seita, dentre outras, o judaísmo.
Mas com o passar do tempo, e depois, sobretudo, com a destruição de Jerusalém, no ano 70, eles foram sempre mais alijados da sinagoga. Até que pelos anos 90, os rabinos traçaram as novas fronteiras do judaísmo de maneira tal a excluir delas o cristianismo e outras seitas judaicas com a qual eles não estavam de acordo. Mas interessante que muitos valores, não sei se eu coloco assim a palavra valores, judaicos, nós trouxemos também para o cristianismo, não? Muitos, não? Muitos. Bom, alguns. Bons. Alguns. Não todos, evidentemente. Sim, sim. Alguns sim. Vamos para Filadélfia? Olha, Ah, nos estão tá dizendo que nós temos 1 minuto apenas. então não vamos Então ainda é melhor não ir a Filadélfia já, de Já. imediato. Né? Mas é a penúltima igreja, né? É a penúltima. E agora nós temos que fazer um intervalo. Vamos fazer o nosso Vamos intervalo. fazer, já então. está na hora, vamos. Vamos de volta. E agora pode começar. Agora vamos o que a nos Filadélfia. falta ainda? Filadélfia. Isso. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro. Este era um título que não estava no início. Sempre começa com um título diferente, né? Agora eu observei isso. Mas Sempre títulos com o que mesmo estavam significado. no início. Sim. Este aqui não estava. Não estava? Não. Então, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. E vem um elogio a Filadélfia. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardastes minha palavra e não renegastes meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Isto é, levará alguns judeus à conversão. Visto que guardastes minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Vem logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Uma coluna humana, porque o templo novo é feito de pedras humanas. E daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de junto do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora vem a última. Certo, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Está sempre se repetindo, quem tem ouvidos, ouça, diretamente quem tem ouvidos. Jesus não falou isso em vida também? Sim, no Evangelho, Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Essa expressão quer dizer exatamente o quê? Que devemos ser dóceis ao Espírito se quisermos penetrar todo o significado e valor deste texto aqui. Certo. É o Espírito que explica no coração e no íntimo de cada um o que Jesus fala de fora. O que Jesus fala ao vidente de Patmos. O Devemos ser Espírito, dóceis. então, traz para dentro de cada um. Agora, esta última igreja aqui é a pior de todas. Ah, é? É a pior de todas. Porém, é aqui, se converter, recebe a promessa mais bonita de todas. Então vamos ler aí a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Títulos que não estão no início. Não estavam. Conheço tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Não existe melhor palavra mais devastadora de Jesus Cristo do que esta aqui. Poxa. Estou para vomitar-te de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas, para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio, para que unjas os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Pronto, agora vem a promessa mais bonita. Essa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor considerei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí. Algumas censuráveis, outras louvadas e o maior número mistas, onde o mal e o bem são como o joio e o trigo, crescem juntos. Essa aqui. Esta aqui praticamente não tem nada. Tem nada, morno. Pior coisa, hein? E que significa isto? Na linguagem simbólica do Apocalipse. O que eu disse há 2, 3 igrejas atrás. Uma total e absoluta autoconfiança e um desejo de viver um cristianismo sem nenhuma exigência. Sem deixar nada do que é mundano. É um aviso este para todos nós, hein? Sim, Porque sim. alguma renúncia ou diversas renúncias se impõem. Claro. É capaz de me dar um exemplo de uma renúncia? Gente, eu vou dar um exemplo simples do ir à missa pela manhã ou à noite. A pessoa renuncia, por exemplo, ao domingo. Ela renuncia ao futebol, por exemplo. Ela tem no início pode ser difícil para ela, mas com o tempo ela vai à missa com alegria, mesmo torcendo por um clube ou outro, onde ela não deixaria o seu futebol, e ela começa a ter gosto por ir à missa para estar com Deus. É um exemplo de uma renúncia, uma coisa que parece ser muito pequena e simples para alguns. E uma pessoa que tivesse casada, com um casamento rato e consumado, isto é, indissolúvel, que fosse traída, ou pelo esposo ou pela esposa, certo, se divorciasse e não quisesse mais casar por causa do Evangelho. E eu conheci gente assim, conheço. Nada proibiria. O mundo não proíbe, no Brasil existe divórcio, as leis são absolutamente laxas e compatíveis com todos, né, com todas as exigências, basta pouca coisa para se divorciar e também, se quiser casar de novo e voar para novas núpcias, nenhum impedimento. Quando eu era criança, eu não tenho ainda 90 anos, nem 80, nem 70, vou indo. Quando eu era criança, ainda se sentia um divorciado, casado novamente, como alguém quase que excluído da sociedade. Porque a sociedade era, ou se fazia de cristã. Hoje, pelo contrário, por que você não se casa? Por que você não se junta com outra pessoa? Vai viver o resto da vida aí, infeliz, sozinho, solitário? Não, eu não me caso porque eu sou discípulo de Jesus e o meu casamento é válido. Está aí uma renúncia. Agora, quem faz?
Ah, mas eu pelo menos conheci uma. Ela já vivia maritalmente com o outro. Agora, o marido dela realmente a tratava mal, bebia, ela não suportou conviver. Mas aí ela foi morar com o outro. Mas escutando o Evangelho, lendo o Evangelho, caminhando, ela renunciou, ela largou esse segundo. E vai ver por causa que da convivia comunhão, bem. por causa da comunhão, e convivia bem, porque ela queria comungar o corpo de Cristo. E por causa do Evangelho. Foi um exemplo ali para todos nós. E não foi ninguém que ficou falando com ela, não. A consciência dela, ela mesma, por amor a Cristo, ela fez essa Uma renúncia. pessoa dessa está no caminho da vida eterna. Isto é, soube renunciar. Alguma coisa nós temos que renunciar. Agora, padres que renunciam a nada, fiéis que não renunciam a nada, ninguém renuncia a nada, e todos querem ser cristãos, e cristãos de primeira água. São mornos, nem quentes nem frios. Não são nem do mundo e nem de Deus. Não se entregam inteiramente nem ao mundo nem a Deus. Mas aí termina sendo pior ainda. Exatamente. Pior ainda. Exatamente. É a situação de muitos, sabe? Que pergunte sempre a alguém: que renúncia você já fez por Jesus Cristo? E pelo simples fato de ser cristão. Se essa pessoa nunca renunciou a nada, é um indicador. Vai rever a sua atitude. Exatamente. Vá revê-la. Porque talvez o seu cristianismo não passe de uma veleidade. Muito bom. Como esse livro é importante. Bom, a mensagem dele. Nós encerramos a primeira sessão do Apocalipse e agora vem a segunda sessão, que vai até o fim. Vai do capítulo 4 até o capítulo 22. São as visões, é isso? São as visões. Só que as visões, depois das cartas, são dirigidas às igrejas também, que devem saber o que vem pela frente, não por curiosidade, mas para assumirem as próprias responsabilidades e saberem exatamente onde é que estão. Deixa eu fazer uma pergunta. Só que nós temos um tempo muito curto. É bem rápida essa pergunta. Visões, profetismo. Aqui existe o profetismo dentro da revelação? E do Novo Testamento existem profetas, os Atos falam, capítulo 13. Não, estou falando no Apocalipse. Ele é revelação, mas a gente pode também ver aqui como profetismo? O livro é, sobretudo, uma profecia. Ah, isso. Era essa a minha pergunta. O livro é profecia e se chama profecia pelo autor. Ah, tá certo. Muito bom. Tá certo? Tá certo. Chegamos ao final? Chegamos ao final. Que pena, vai estar passando muito rápido. Pois é. Mais uma vez, muito obrigado pela assistência. Espero que esteja fazendo bem. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Eu quero aqui fazer um apelo a você, caro telespectador, você que gosta, que aprecia esse nosso programa, divulgue-o, chame pessoas mais para assistir, faça estudos, para que você possa aprofundar-se, mas levar outros também a aprofundar-se. Isso também é evangelização. Então, até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.